Nosso tema é o Clean Architecture, mais ali um Clean Architecture básico de como a gente pode aplicar, de qual seria o impacto de a gente não ter aplicado o Clean Architecture, de como um componente ali, como uma tela, sofre de não ter o Clean Architecture. A gente vai ver todos esses impactos mais para frente. Agora eu vou trazer ali uma parte um pouquinho mais histórica de como surgiu o Clean Architecture. Trouxe aqui também ali uma separação dos temas que a gente vai tratar, né? A gente vai falar sobre o criador, o objetivo do Clean Architecture, a gente vai dar um exemplo ali bem prático de como aplicar e por que aplicar. A gente vai dar também ali os detalhes dessa aplicação, né, do Clean Architecture no exemplo que a gente vai dar. O criador do Clean Architecture, ele é até um cara conhecido, talvez alguns de vocês aí já ouviram falar sobre ele. Ele é o famoso Uncle Bob, o Robert C. Martin. Ele é o cara que escreveu Clean Code, então dá para ver que a capa do livro é bem parecida com Clean Code. Ele propôs, na verdade, né, o Clean Architecture ali em 2017. Parece ser algo ali um pouquinho recente, né, mas na nossa área tudo muda muito rápido. O tempo ele é extremamente relativo, então parece ser um pouquinho antigo, né, para o nosso lado, sendo 2017, mas pouca coisa da tecnologia é escrita em pedra. Então, ele deu uma base ali do Architecture e a comunidade foi acrescentando ali várias coisas, várias regras de como melhorar, de como ser aplicada da melhor forma. Então, a gente tem aqui o rosto, que pode ser o motivo do nosso sorriso, o motivo do nosso sofrimento. A gente vai ver que o Architecture é extremamente verboso, dá um certo trabalho ali de aplicar. Então, sonhe com esse cara, né? Sonhe em ter o casamento. Foi culpa dele. Então, seguindo aqui, a gente vai ter nosso objetivo de por que aplicar o Clean Architecture. Primeiro objetivo é a independência de frameworks, porque, por exemplo, a gente vai ter um projeto ali com React, com Vue, com Angular, mas trocar esse framework por outro ali pode ser uma dor muito grande. E a gente sempre aposta numa tecnologia e que essa tecnologia vai durar para sempre. Mas nada diz que, por exemplo, no ano que vem o React vai ser abandonado, ninguém vai querer mais usar o React, os profissionais abandonaram o React, a gente vai ter que pular para o Vue. E aí, como é que a gente vai pular para o Vue quando a gente tem todo um sistema que está extremamente enraizado no React? Então, por isso que surge ali a primeira necessidade do Architecture. A gente vai ver mais para frente que a gente consegue desplugar um framework muito fácil. Segundo ponto ali, segundo objetivo, facilidade dos testes unitários. A gente vai ver mais para frente um componente cheio de responsabilidades. E o quão difícil é testar unitariamente aquele componente, já que ele tem, sei lá, 10, 20 responsabilidades. Então, a gente vai criar testar. É impossível. É difícil de testar. Você vai fazer um teste de integração ali que também não vai dar muito certo. Independência da interface, ali UI ou Presentation. Eu vou me aprofundar ali um pouquinho mais depois, né, porque UI ou Presentation, porque são layers ali que podem ser aplicados de ambas as formas. Ou seja, mudanças na interface do usuário, por exemplo, trocar o React por Angular, não vai afetar na lógica de negócio ou regras da nossa aplicação. É apenas uma camada que a gente pode remover, trocar, mexer, e todas as regras elas continuam a mesma. Independência no banco de dados, a gente pode facilmente ali trocar o banco de dados, já que ele tem todas as regras ali acopladas na nossa aplicação. A gente vai ter repositórios, interfaces para abstrair esse acesso aos dados. Então, a troca ali por MySQL e MongoDB pode ser feita ali sem grandes impactos, por exemplo. Independência de agentes externos. O que é um agente externo? Né? Uma API de terceiro, algum serviço ali de terceiro, vão ser integrados ali no Clean Architecture de forma desacoplada. Isso permite que os serviços possam ser substituídos ou simulados por mocks facilmente, durante testes, ou até uma mudança de sistema. E alta manutenibilidade. Como tudo ele vai estar separado, a gente vai ver que tudo ali tem sua única responsabilidade. A gente vai ver que o Clean Architecture ele segue muitos princípios de Solid. Então, o que reina ali no Clean Architecture é o SRP, é o Single Responsibility Principle. Então, cada camada ela só vai ter uma única responsabilidade. O componente ele só vai ter uma responsabilidade, a interface também só vai ter uma responsabilidade. Se tiver alguma coisa quebrada, eles precisarem de alguma alteração, só basta bater o olho ali, ver de onde cortou, ver de onde veio, e mudar aquele componente, o que for necessário.
Então, a gente já tem aqui boa parte ali dos objetivos e um exemplo de como isso aqui pode ser aplicado. Por exemplo, a gente está trabalhando ali um projeto e surge uma demanda, né? Foi solicitada a troca do serviço de autenticação para o Firebase. Nesse caso, a gente só precisa substituir a implementação na camada de infra, sem precisar alterar a lógica de negócios, fica no domain, ou a interface do usuário no Presentation UI. Ou seja, você só troca ali uma camada e já está tudo pronto. Você já tem toda a regra definida, você já sabe o que você vai enviar, já sabe o que você vai receber. Você só precisa criar ali o serviço de autenticação, nesse caso ali a classe, né, o componente ali de comunicação com Firebase, e está tudo pronto. Se você não precisa mudar todo o sistema para isso. Trazendo ali um exemplo mais prático de como funciona no dia a dia, eu vou trazer um exemplo aqui mais voltado para o React. Por exemplo, a base da aplicação, né, geralmente, a entrada, o ponto de entrada da nossa aplicação é uma tela de login. Então, como é que a gente pensa essa tela de login? Como pensar essa tela de login no GoROS? Já que o React, ele é algo muito fácil de ser feito. Porque é uma programação reativa, a gente vai ter o Axis para fazer a comunicação, então a gente acaba ali viciando, já com os próprios hooks, né, de fazer tudo no mesmo componente para funcionar. A gente vai achar limpo. Clean Code não significa Clean Architecture. A gente também pode pensar, eu vou quebrar esse componente em vários arquivos, vários componentezinhos, vai ficar tudo bonitinho lá no Clean Code, vai ficar Clean Architecture legal. Mas a gente vai ver que, mesmo se eu quebrar tudo isso aqui em pequenos arquivos, se ele continuar na mesma camada, se ele continuar como uma responsabilidade da camada, não vai adiantar de nada. Porque se eu precisar mudar uma lógica, eu vou ter que mudar tudo. Né? Se eu precisar trocar o React por Angular, eu vou ter que trocar todas as responsabilidades desse login, mesmo quebrando ele em vários arquivos, já vai estar na mesma camada. Então, vamos lá, começar a construir a tela de login. A primeira responsabilidade ali da nossa tela de login vai ser renderizar a view, renderizar ali o que o cliente e o usuário vai ver. Como é uma tela de login, é um formulário, ele vai precisar renderizar, vai precisar tratar ali também da validação do e-mail e da validação da senha. Então, a gente já tem aí 3 responsabilidades dentro do login. Outra coisa ali que é um vício nosso que a gente pode definir e vai acoplar mais ainda a responsabilidade do login, controle de estado e comunicação com a API. Como a gente tem o Axis ali, que em 3 linhas a gente consegue já implementar ele, a gente faz ali no mesmo componente, faz até com fetch, e fica aqui tudo no mesmo componente, vai funcionar, e pode até tratar a resposta da API, tratar os erros. Para o cliente vai estar tudo ok, para o usuário vai estar tudo ok, mas a gente já percebe que a tela de login, ela já está com 7 responsabilidades aqui, né? E o teste unitário, a gente testaria cada uma dessas responsabilidades, né? Já dá para ver que fica já um pouquinho difícil de você fazer o teste unitário desse componente de login. Mas outras responsabilidades ali que a gente pode pensar para o login é gravar os dados no cache, salvar o usuário ali no local storage, salvar o token no local storage, algum compartilhamento ali global. A própria navegação, com o React Router ali, com o Export Router, a gente acaba fazendo ali no próprio login também. Mais 2 responsabilidades. E outra ali que pode existir ou não, já que a gente já fez tudo isso no modo GoROS, pode até nem existir uma regra de negócio. A gente simplesmente fez ali a comunicação, muita coisa pode mudar e a gente vai tendo uma regra de negócio dinâmica que vai mudando ali o tempo todo, vira um caos. Ou a gente até pode definir uma regra de negócio que fica dentro da tela de login, né? Uma interface, pode ser um types.ts, que vai estar do lado do login, mas a gente vai importar e vai ficar ali na mesma camada. Né? Como eu falei antes, tendo tudo isso aqui na mesma camada não é uma boa prática. Então, a gente acaba tendo aqui 10 responsabilidades ali na tela de login. E isso aqui fica bem possível de fazer um teste unitário, de fazer alguma mudança. A gente precisar mudar ali o framework. A gente teria que mudar tudo isso, construir isso tudo de novo aqui no outro framework. Claro que isso aqui é só uma tela de login, aparentemente aqui é bem fácil, mas a gente pensaria no Clean Architecture de todo um projeto, de todo o sistema. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente pode retirar essas responsabilidades aqui de uma por uma e designar ali camadas
que vão ter regras mais definidas ali do nosso sistema. Eu trouxe aqui também um exemplo no código. Né? As imagens, acho que elas não vão ficar tão boas assim, porque eu tive que fazer um trim delas aqui, né? Reduzir um pouquinho o tamanho, para evitar fazer muito auto-tab, para mostrar o código assim, no projeto em si. Mas aqui no componente de login, no nosso GoHost, ele tem aqui o Use Navigate para fazer a navegação, ele já trata aqui os erros também com o estado, trata aqui da validação com o useform ali do React Form, ele trata ali das regras do formulário, o model do usuário, faz as regras de negócio ali da Authentication, abre ali uma implementação do Authentication, né, com a classe ali do Authentication, nossa implementação aqui de service. E também ali faz a controle de cache. Também faz o instanciamento ali das duas classes, né? Ou seja, o nosso componente aqui, ele tem todas as responsabilidades. Vai funcionar, vai exibir ele para o usuário, mas ele está bem poluído, né? Está cheio de responsabilidade, fazendo instanciamento, tendo regras de negócio, está tudo aqui dependendo dele. Então, se a gente precisasse trocar isso aqui por outra coisa, a gente teria que trocar tudo isso aqui para uma nova tecnologia. Né? Isso fica bem estável. Claro que, novamente, isso aqui é só um layer, né? Só uma tela de login. A gente tem que imaginar todo um sistema. Escalar isso aqui para algo muito maior. Então, vou dar uma pausa aqui para água, então tem pausa aqui para aplicação. Mas se alguém tiver algum ponto aí, alguma dúvida, pode levantar a mãozinha que eu estou indo aqui e estou acompanhando de atento para parar e prestar atenção no que vocês falam. Apenas um comentário para um negócio de Go Horse, essa tela de login até tem umas coisas bem separadinhas, tá? Vai lá, Angeli. Opa, só... Ô, Johnny, rapidinho, tirei uma dúvida que eu sempre tive isso na cabeça. É impressão minha ou é mais fácil você utilizar CleanArch pensando em microserviços do que em monolitos, por exemplo? Eu acho que não é tão necessário assim, ser algo assim especificamente para microserviço. Acho que especificamente ele é mais pensado assim para um monolito. Porque justamente no monolito a gente vai ter um sistema muito complexo, com várias regras de negócio, com várias implementações ali dentro dele. E são justamente esses sistemas que sofrem com mudanças. Por exemplo, se você pensar uma aplicação ali, tipo uma que eu trabalho, né, um database do Bit, uma aplicação muito grande ali, muito complexa, onde, por exemplo, se o cliente quiser mudar de tecnologia de repente, a gente teria que mudar toda a nossa arquitetura do React Native para outra coisa. E toda a regra de negócio ali está tudo acoplado dentro dos componentes. Né? Eu acabei não trabalhando aí com architecture nesses projetos em si, mas eu creio que não é algo ali apenas para projetos pequenos, mas algo mais recomendado até para monolitos e sistemas maiores. Acho que a Alice pode dar opinião. Muito do que eu falaria, eu só acrescentaria sobre o tema que a Angeli trouxe, é que se a tua aplicação ela foi construída usando camadas, exemplo, né, a lá CleanArch, e ela é monolítica, se tu precisar segregar ela para um microserviço, tu tens menos trabalho. Porque as coisas estão mais compartimentadas. Eu acredito que não há uma dependência de ser um microserviço ou ser um monolítico, acho que uma coisa não tem relação, mas a segregação facilitaria para uma migração eventual para um microserviço. E o contrário não é tanto verdade, assim, normalmente não há tanto interesse em trazer um microserviço para um monolítico, salvo algumas exceções, mas é isso que eu gostaria de acrescentar, assim. Boa, valeu, gente. Bom ponto. Obrigado, Alice, pelo complemento. Então, trazendo aqui mais uma aplicação, né, sobre o nosso problema que a gente criou no slide anterior. Algo ali que a gente pode fazer, já aplicando o Clean Architecture, é separar toda aquela aplicação ali em layers ou camadas. Então, a gente pode definir, por exemplo, uma camada ali mais básica, a camada principal da nossa aplicação ali, que seria a camada de domain. Na camada de domain, a gente vai ter ali uma interface, a interface de autenticação. A ideia ali do domain, dessa interface,
é ter a regra de negócio, né, que a gente definiu ali na nossa tela de login, para a gente saber, por exemplo, o que é que a gente precisa enviar. Eu preciso enviar um e-mail, eu preciso enviar uma senha. E eu vou retornar um usuário com token. Então, a gente já define tudo isso aqui nessa interface, né? Quando está com esse formato aqui, formato geométrico. Ele não é hexágono, acho que creio que não seja um hexágono, esqueci o nome dessa forma. Mas tudo que a gente vê aqui dessa forma, ele vai ser uma interface. Ele não é uma implementação em si. Ali são regras e protocolos. Então, na nossa primeira camada ali no domain, a gente vai ver depois que o domain ele não depende de nada, ele é simplesmente nossa regra de negócio, que todas as outras camadas vão ter que respeitar. Então, a responsabilidade ali do domain, por enquanto, ela é simplesmente a authentication, onde é a nossa regra ali do que a gente vai enviar, do que a gente vai receber. Por isso ser ali uma interface, a gente não tem uma implementação em si. Mas a gente vai ver que isso aqui ele fica acima de tudo. Né? O negócio ele vai ficar em cima do nosso sistema. Tudo vai respeitar ele. Trazendo aqui um exemplo de uma interface ali do Authentication, né, do protocolo. Eu trouxe ali algo ali, já está um pouquinho mais pronto, né, mas é uma interface ali que apenas só tem um auth, a única responsabilidade dele. Ele já tem ali predefinido os parâmetros que ele vai receber, o e-mail e o password. Ele vai dizer, então eu retorno um Authentication Model, que nesse caso é um Account Model, que, né, seria um model do usuário ali, um model do account. Então, tudo aqui bem engessado, bem definido, e tudo que vier depois e consultar o Authentication, ele sabe os parâmetros que vai enviar e sabe os parâmetros que vai receber. Então, dessa forma, a gente já tira ali da tela de login ou adiciona ali a nossa regra de negócio, que já fica desacoplada da responsabilidade ali da tela de login. Por ser uma interface, a gente precisa de uma implementação para ter a aplicação ali dessa resposta do envio. Então, a gente cria ali mais uma camada chamada Data, onde a gente vai ter ali uma API Authentication e o protocolo ali de comunicação. Mas por que o API Authentication? Sabendo o que a gente pode mandar e o que a gente pode receber, basta a gente formar como a gente vai fazer essa comunicação. Nesse caso, eu vou fazer por uma API, mas ele poderia ser por outra coisa, por exemplo, por um Firebase, por alguma coisa mais externa. Então, basta a gente declarar que o método, né, a implementação, que vai fazer essa comunicação através aqui do protocolo do domain, do Authentication. Então, a gente informa ali que a gente vai usar, né, a comunicação que a gente vai fazer, e a gente declara também, a gente cria uma interface dentro ali da camada de data, que é o post client, o HTTP post client, que é o protocolo que vai definir as regras de comunicação com a API. Por exemplo, como é que eu quero fazer essa requisição post? E dá até para perceber que isso aqui está bem específico, né? É um HTTP post client. Ou seja, a única responsabilidade desse protocolo é informar o que o post vai fazer. Então, a gente poderia ter até um HTTP GET client, um PUT client, delete client, onde cada interface teria ali uma responsabilidade. Isso a gente já segue ali mais um princípio de Solid, que é o Interface Segregation Principle, onde cada interface ali tem sua própria responsabilidade. Não precisa poluir uma interface com muitas coisas. Trazendo ali algo mais específico no código, eu trouxe aqui, por exemplo, o nosso protocolo de comunicação com o post ali da API. A gente tem ali os códigos que a gente pode receber, o que a gente vai receber da API, o método em si, né, o post que a gente vai fazer com a response e os parâmetros que a gente vai enviar ali no request. E aqui a gente tem nossa implementação. Dá para ver aqui que a gente já pega ali dentro do domain Authentication. E a gente vê aqui que ele já recebe ali o que a gente espera. Por exemplo, se eu falar, ele não vai receber mais o usuário, ele vai receber um cliente. Se eu trocar ali na nossa regra de negócio, eu não preciso mudar em nada dessa camada, já que ele recebe um Authentication Model. O que a Authentication, que é a nossa regra de negócio falar que vai receber,
ele vai estar pronto ali para receber, não precisa mudar muita coisa. A única responsabilidade que a nossa camada de data em si precisa tratar, como já está no próprio nome, são os dados. Ele vai tratar ali do que ele recebe. Se ele vai receber ali alguma coisa válida, se ele vai receber algum erro. Então, a gente já pode ver aqui que a gente tira mais duas responsabilidades do login, que é tratar a resposta e tratar os erros da API. Mas dá para perceber que a gente ainda não se comunicou com a API. A gente apenas tratou ali da resposta que ela vai dar. Por quê? A gente já trouxe uma responsabilidade ali para o container de data, né, para o layer de data, que é tratar dessas duas coisas, né, tratar da nossa comunicação com a API. Se a gente adicionasse mais uma responsabilidade aqui dentro, seria como eu vou fazer essa chamada, o que eu vou utilizar, por exemplo, se eu vou utilizar um Axios ou um Fetch, se a gente precisasse trocar, por exemplo, um Axios por um Fetch ou por outra biblioteca externa, a gente teria que mudar todo o nosso API Authentication para adaptar essa mudança. Isso já iria contra o Clean Architecture. A gente já teria que mudar uma camada simplesmente por ter mais de uma responsabilidade nela, por ter várias responsabilidades nela e por ter alguma coisa externa que não deveria ser tratada aqui no data. Então, para tratar ali alguma coisa externa, né, para se comunicar com a API, a gente cria também outra camada para separar a comunicação com a API. Vou fazer uma pausa aqui, vou perguntar se tem alguma dúvida, se está dando para entender a explicação, se tem algum ponto aí para adicionar. Só posso seguir. Tá, então, dale. Seguimos. Próxima camada de infra. Aqui a gente já vê que a gente já tem ali nossa lib externa, o Axios HTTP Client. A camada de infra, a gente pode perceber que geralmente ela vai ter uma lib externa ali nas implementações, mas nem sempre. Porque, por exemplo, o Axios, ele depende ali da lib externa Axios. Então, se o Axios morrer, não der para mais atualizar, a gente pode remover ele e utilizar um fetch. Então, a gente não precisa necessariamente ter alguma coisa ali externa para usar na nossa camada de infra. Então, aqui a gente tem a implementação do post client, do nosso protocolo. A gente vai informar para o Axios o que ele deve enviar, o que ele deve receber. Então, como dá para observar, nada de uma camada depende diretamente da implementação de outra. Ele sempre vai depender de uma interface de um protocolo da regra da camada anterior. E isso deixa o sistema muito mais maleável, porque a gente consegue trocar essa implementação, já que a gente já tem ali todas as interfaces, a gente consegue trocar uma API Authentication por um Firebase Authentication, por seja qualquer outra coisa, sem afetar as nossas regras ali de cada camada. Então, a gente tem aqui a nossa infra dependendo 100% ali do post client, do get client, a gente pode ter até um client aqui, um protocolo mais generalizado, como se fosse um client ali que trata de request, onde a gente passa ali o método que vai ser passado, mas independente disso, ele vai ser dependente apenas ali da interface. Nessa camada, a gente trata ali justamente da comunicação com a API. Trazendo um exemplo ali de código, eu trouxe aqui a nossa aplicação ali da implementação do Axios. Dá para perceber que ele recebe ali já tudo predefinido, né? Ele já sabe o URL, que recebe um URL. O único método que ele está enviando é o post, é a única responsabilidade dele, então a gente passa diretamente para o post. A gente sabe ali o body, os headers, o erro ali também é tratado já. Então, ele tem ali uma única responsabilidade, que é se comunicar. Se a gente precisar trocar isso aqui por um fetch, é só criar ali mais um client e já está tudo certo. A gente não precisa mudar em nada ali da nossa camada de data, nem da regra de negócio anterior. Então, a gente já tira aqui mais uma camada ali de responsabilidade da nossa tela de login. Ele fica ali apenas com 6 responsabilidades, né? Ainda está muito ruim, mas a gente já pode ir removendo mais algumas. Já depois de ter essas camadas aqui, a gente percebe que a nossa infraestrutura, né, o que fica por trás, ele já fica bem definido.
A nossa próxima camada, então, ela pode ser algo como se fosse um presentation. E aqui, eu vou entrar em mais alguns detalhes sobre por que eu falei antes, né? Presentation ou UI. Só beber um golinho d'água. Desculpa, gente, não tenho o costume de falar tanto, então minha boca fica seca com mais frequência. Por que o Presentation ou UI? Como esse exemplo ele está ali tratando com o React, React ele traz uma programação reativa. Então, se a gente separar muita coisa aqui do Presentation, a gente acaba abrindo mão ali do poder do React, né, do controle de estado dele. Então, pode ter tecnologias que você vai trabalhar, não seja ali o React, que o Presentation ele vai apenas tratar os dados ali que o login vai receber. Por exemplo, como é a tratativa de dados. Você pode receber da API ou do banco um timestamp, ali uma data que é difícil de ler. E o usuário ele não vai ler um timestamp, né? Ele quer ver uma data formatada, né? Ele quer ver, por exemplo, um DDMM, né? Dia e o mês ali apenas. Então, o Presentation Layer ele trataria disso e enviaria para o UI para renderizar isso para o usuário. Nesse caso, a gente juntou ali as duas camadas e trata disso tudo no mesmo componente. A gente já formata esses dados e exibe ele para o usuário. Então, o que é que a gente precisa ter aqui no nosso presentation? A gente vai ter o componente principal, o login, ali, que é a nossa view, que vai renderizar ali para o usuário. É o primeiro componente ali que vai bater. A gente vai ter interfaces de validation, porque o login ele é uma matéria de formulário, então a gente precisa dividir uma regra local de validação. Mas a gente vai ver mais para frente que, mesmo tendo essa interface de validation, a gente não vai depender de definir as regras de validação já nesse componente, já nessa camada aqui. Até porque, se a gente precisar trocar essa camada de presentation, porque é aqui que o React vai ficar, né? Vai ficar aqui na presentation. Se a gente precisar trocar aqui o React Form por outra coisa, se a gente precisar trocar o React por um Angular, o validation, se ele tivesse sido feito aqui, né? Se os componentes de validação tivessem sido feitos aqui, eles iriam sofrer alterações, porque a gente teria que trocar toda essa camada. Então, a gente vai ver depois que a gente também consegue separar a validação em outra camada. Então, a responsabilidade aqui da nossa camada aqui de presentation vai ser a renderização ali para o usuário, a renderização da view. Ele depende apenas da regra de negócio, ele só precisa saber o que ele vai enviar e precisa saber o que ele vai receber. E a gente não consegue trabalhar ali diretamente com a interface de autenticação, por exemplo, e de validação. A gente precisa ali de uma classe para fazer a autenticação. Isso a gente vai ver ele depois em outro container chamado o main. Ele não vai também criar essa instância de autenticação. Então, o login ele vai renderizar a view, controlar o stack, fazendo a navegação ali, né, que é algo ali muito fácil do React. Então, a gente aproveita o poder da tecnologia e já consegue fazer essas três funções sem ser muito custoso. A gente faz ali com o Export Road, com o React Navigation, e já consegue tratar tudo dentro dele. Então, trazendo ali um exemplo de código, a gente já tem ali um componente um pouquinho mais limpo, né? Ele recebe, né, as implementações ali do Validation e do Authentication. A gente vai ver depois ali que isso aqui é uma inversão de dependência. Ele não pode instanciar o Validation e Authentication, isso traria uma dependência para o layer, né, para a camada, ficaria difícil de mudar. Então, a gente recebe isso aqui como uma inversão de dependência e trata aqui o que ele tem que tratar. O validation é definido aqui, então ele já trata ali do que ele recebe e trata do estado. Aqui ele está usando, a gente usa o user require. Secure user require é só para ter um estado global. Ali um pouquinho mais simples, mas isso aqui poderia ser também um use state. Serve também ali para se comunicar com outros componentes. O Alex pediu para trazer ali talvez um bônus sobre comunicação com outros componentes, mas acabei não tendo tempo, mas essa é uma das formas de ter uma comunicação com outros componentes. Tem o estado global, tem inversão de dependência também. Mas por exemplo, esse estado global aqui, esse user require do login,
ele está dentro da camada de presentation. Ele está acoplado dentro dela. Se a gente precisar trocar, a gente já troca facilmente ali por outra coisa. Então, a gente já tem ali o validation, o submit ali que vai enviar e dar direção ali para outra tela com a navegação. E o que tem abaixo disso aqui é simplesmente o retorno do componente, né? O retorno da nossa view que vai aparecer ali para o usuário. Então, aqui a gente já trata de mais 3 responsabilidades que vão ficar ali como login. Vão ficar apenas essas 3, que é renderizar a view, controlar o estado e navegação. Fica faltando ali apenas mais 3. Essa aqui a gente já pode até definir dentro de uma delas. Por exemplo, o gravar dados no cache, ele pode ficar aqui dentro da infra. Ele não precisa ficar, por exemplo, aqui dentro de um login para setar em um local storage. A gente poderia, por exemplo, instanciar ele aqui na infra, criar uma classe para definir, por exemplo, se ele vai usar o local storage, se ele vai usar outra coisa, se, por exemplo, a gente trocasse o gerenciamento de estado ali pelos ustentes, a gente usaria o persist dos ustentes. Então, o gravar dados no cache ele é um pouco relativo. Pode deixar ele um pouco flutuante aí. Tem alguma dúvida, alguma adição? Tá dando para entender até agora? Já posso seguir ele para a próxima camada. Então, vamos lá. Próxima camada é a camada de validation em si. Como eu falei, a gente não pode prender ao login a fazer as verificações, porque a gente sabe que a gente vai enviar o que a gente vai receber. A gente sabe o que é um formulário, a gente sabe o que é um e-mail, o que é uma senha. Então, se a gente trocar essa camada, a gente acabaria trocando ali toda essa camada de validation. Sofreria muitas alterações. Seria muito desnecessário. Então, a gente desacopla essas responsabilidades, faz ali um layer simplesmente para ter a validação. A gente pode até fazer uma validação ali um pouquinho mais manual, né, que vai verificar string para ver se ela está do jeito certo ali que a gente precisa. E a gente coloca ali como dependência apenas o validation como dependência aqui desse layer. E o login, ele fica dependente apenas da interface da camada dele. Então, como a gente vai ver depois ali, nos nossos factories, o login, ele não vai puxar diretamente o validation. Dessa forma, o login ele não precisa instanciar nada. Ele vai receber tudo pronto para fazer. Então, se, por exemplo, usasse um login ali do Vue ou do Angular, ele já vai receber ali um validation pronto, instanciado, simplesmente para ele fazer a validação do formulário. Então, a gente já tira essa responsabilidade aqui e faz mais um princípio de solid ali, que é o último princípio, que é o dependency injection. A gente injeta a dependência do factory e faz a inversão de dependência aqui no login. Trouxe aqui também um exemplo do validation, não um exemplo de código, porque tem várias validações ali, mas trouxe a estrutura ali da camada de validation. Os erros ali que o campo vai exibir, os protocolos ali que são esperados, e todas as validações que a gente pode fazer. Então, aqui já fica tudo bem definido para o login receber e fazer a validação em si. Então, a gente não precisa definir tudo isso aqui, por exemplo, lá na camada de presentation, ou UI. Então, a gente já tira ali mais 2 responsabilidades que estavam ali no login. A validação já fica fora, e os dados no cache a gente já falou que a gente pode deixar ali na infra, né? Não precisa ficar solto dentro do componente de login. Próximo container não, layer que a gente tem ali é o main. Esse aqui ele não fica ligado diretamente a algum layer, alguma camada, porque esse aqui é o sacrifício que a gente vai precisar fazer para com que tudo isso aqui funcione de forma desacoplada. Ele vai diretamente usar todas essas camadas. Ele vai dar a essas camadas o que elas precisam. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o factory do login, que vai injetar as dependências no login. Vai ter o index ali, que é o post de entrada da nossa aplicação. Vai ter o navigation.
e entre outros, né? Então, a gente vai sacrificando ali esse container ali que vai ficar nesse conceito ali de architecture, ele vai ficar um pouquinho mais bagunçado, por ter mais dependências, mas é algo ali que a gente já tira essa responsabilidade, né? Já tira esse peso de mudança. Se a gente precisar mudar alguma tecnologia, a gente só precisaria, por exemplo, trocar alguns componentes do main e o layer ali que precisa ser trocado. Então, ele vai, como eu falei, fornecer ali todos os dados que precisa, vai ter os factors, adapters, helpers, hooks customizados, tudo aqui vai ficar dentro dele. Então, a gente fica com esse pequeno sacrifício aqui. Então, eu trouxe também um exemplo ali de código de um factor, para a gente ter um exemplo ali de uma dependency injection. Por exemplo, aqui, eu tenho um instanciamento do Authentication. Então, o login ele não precisa fazer o instanciamento ali do Authentication, ele já recebe aqui o Authentication ali do remote, do API. E aqui, né, ele já recebe tudo divertido, né? Ele já não depende ali da validação em si. Ele já recebe, por exemplo, aqui, teria outro instanciamento da validação. Ele já recebe ali instanciado. Então, se eu precisasse trocar isso aqui por outra coisa, por exemplo, eu não vou precisar mais fazer um Remote Authentication, um API Authentication. Eu vou trocar por um Firebase Authentication. É só criar a injeção dele no Factory e passar ele para cá. Então, ele já fica ali bem definido, né? Se eu for usar o auth do Firebase, o auth do Firebase recebe um e-mail na senha. Então, ele já está pronto ali para fazer essa comunicação. Não precisa fazer essa injeção direta no login. Ele já recebe ali isso distanciado sem criar essa dependência. Então, a gente tira ali as últimas responsabilidades na nossa tela de login e fica ali tudo bem separado com a nossa definição de Clean Architecture. Eu acho que eu não devo ter pulado ali algumas coisas, mas eu não sei se restou alguma dúvida sobre como fazer ali essa separação de arquitetura, né? Como simplificar ali nos componentes que estava como Goose ali para ter algo mais maleável, né? Algo mais adaptável ali para mudanças, mas com uma manutenção mais fácil e com um risco muito baixo ali de mudanças. Então, sobre Clean Architecture, foi isso ali que eu separei para apresentar para vocês. Se tiver alguma dúvida, algum ponto ali para trazer, só falar agora. Caso contrário, pega aqui o meu. Muito obrigado. Mas ele está aberto ali para vocês falarem. Muito bom, Johnny. Acho que foi, cara, uma apresentação muito boa, dando uma introdução do tema do Clean Architecture, mostrando exemplos práticos, né? Tivemos aqui algumas dúvidas, acho que mostra muito, ficou muito claro os problemas que a arquitetura se propõe a resolver. Acho que todo mundo aqui, desenvolvedor, deve um dia se perguntar assim, cara, e se, né, o exemplo ali que você deu, e se a minha autenticação não for mais por API, se ela for via Firebase, qual que é o impacto no meu código disso? Pô, vou ter que mexer em 17 arquivos, 740 linhas alteradas, né? E aí você manda PR pro coleguinha, ele manda cara, parece bom, né? São indícios de que a tua aplicação está muito acoplada, né? As dependências delas estão fortemente ligadas uma na outra. E essa segregação de camadas, elas nos coloca muito para pensar mesmo aonde fica o quê, né? Você mencionou uma das vantagens, né? Lá no começo, acabamos não revisitando durante a apresentação, mas a partir de testes, né? Bom, Sim. beleza, como é que eu testo, né? Se a minha camada de comunicação de HTTP está funcionando bem, se, por exemplo, ela é uma função dentro do meu componente. Eu vou precisar instanciar o meu componente para ver se o HTTP está funcionando? Não parece certo, não é certo no fim das contas, né? Então, a facilidade de testes unitários, quando tu tens uma boa divisão de camadas, é fantástica, né?
como já tem as regras já bem definidas ali no nosso domain, tipo, a gente não precisa se preocupar tanto também com mudança. Se eu mudar por exemplo, a gente trabalha ali com um banco de dados e o banco de dados espera receber, eu quero receber um usuário X, eu quero que o usuário tenha essas propriedades. E aí a gente vai implementar uma nova API, a gente já tem tudo definido ali, a gente já tem como é que eu vou instanciar, como é que eu vou fazer essa implementação da nova API. Eu já sei ali o que a minha regra de negócio vai receber. Minha camada ali já está pronta. Então, só preciso trocar essa outra camada aqui, né? Um arquivo desses aqui, os três. Simplesmente trocar ali a instância, trocar o protocolo, trocar a implementação do protocolo. E também ali para algo adicionar, o nome das camadas é algo totalmente livre, interpretativo, não é escrito em pedra. São nomes ali que, para mim, ali, para o curso que eu fiz, que eu me baseei nessa apresentação, são nomes que fizeram sentido. Mas, por exemplo, que você cria uma camada ali, presentation, não quero que seja presentation, quero que seja UI, quero que seja, sei lá, visual. Você define, isso aqui não é escrito em pedra, você escolher o nome da sua camada. O importante é que ela tenha uma responsabilidade e tenha essa base de separação. A respeito da injeção de dependência, né? Você mostrou ali exemplos, vamos dizer, meio que manuais, né? Existem algumas bibliotecas que podem encurtar esse caminho, dá para usar ali alguma coisa de high order component também para já fabricar esses componentes com as coisas injetadas, enfim, o cardápio é bem grande. Muitíssimo obrigado, Johnny, acho que abriu a cabeça de diversas pessoas aqui dentro, mostrou paradigmas diferentes, revisou conceitos, contestou conceitos também já pré-definidos de algumas pessoas. Foi um conteúdo bem rico e bem bacana de acompanhar.